Olá, olá, uma ótima tarde. Vamos começar mais uma das nossas conversas perfumadas nessa tarde de quinta. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui agora. Para quem for assistir depois também, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. As conversas perfumadas, se talvez você ainda não tenha assistido, elas são um momento semanal aqui na FSA Perfumes Naturais para eu trazer para vocês temas relevantes, muito relevantes, especialmente esse de hoje, então é enormemente relevante, temas que estão ligados ao universo de quem trabalha com criação independente de perfumes ou quem tem vontade de aprender a fazer isso. As conversas perfumadas são esse espaço que eu trago aqui. Semana passada a gente falou sobre químicos aromáticos estratégicos e hoje a gente vai continuar os nossos assuntos. Antes da gente falar do tema, eu quero me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, sou professor de perfumaria, criador aqui do canal da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola online de perfumaria independente que oferece cursos e formação com temas diversos, tanto o processo criativo, quanto temas específicos, como a tintura para perfume, os acordes clássicos e vários outros temas. Então, se você tem vontade de aprender esse mundo tão maravilhoso da perfumaria, criar os seus próprios perfumes, contar suas histórias com cheiros, a FSA é o lugar certo para você. E hoje, falando em tema relevante, se tem um tema que é relevante dentro da perfumaria, vocês vão concordar comigo, a questão do gênero em perfume, do gênero e perfume. E é interessante que eu não quis intitular essa nossa conversa com uma pergunta do tipo, existe gênero em perfume? Eu quis colocar só gênero e perfume porque a resposta para essa pergunta eu sei que vocês já sabem. Aqui eu já estou contando no início que não tem gênero em perfume, mas é porque eu acredito que vocês já saibam disso, já tenham inclusive experiências de vida ligadas a isso. Mas o que eu quero fazer com vocês é uma construção de reflexão que vai deixar, eu espero isso mesmo alcançar, deixar mais claro o porquê que não tem gênero e como que a gente pode viver na prática essa desconstrução de gênero que em alguns pontos sim ainda existe, a gente não pode negar. Daí eu vou passar com vocês por pontos específicos para a gente poder ir refletindo. Estou com algumas notas aqui emblemáticas que eu quero comentar e no final eu vou trazer para vocês algumas propostas de acorde, 3 propostas, brincando com essa desconstrução. O primeiro tópico que eu quero trazer para vocês aqui nessa tarde é a questão da palavra, a diferença entre unissex e genderless, ou sem gênero. Eu não sou um especialista no assunto, mas eu também não sou completamente leigo, até por causa da minha formação na parte de consultoria de imagem. Estou falando isso porque na moda é um dos lugares que a gente vê isso mais evidente, a questão das roupas sem gênero, como se roupa tivesse gênero. Mas quando a gente fala de unissex, porque tudo começa, vamos começar do básico, vamos começar das ideias clássicas. Começa a ideia binária masculino-feminino, como dois gêneros principais, e quando a gente pensa no unissex, a gente está pensando numa construção que vai englobar elementos desses dois universos, dos dois gêneros masculino e feminino. O unissex seria então algo que agradasse o gênero masculino e o feminino, tivesse elementos ali que agradassem os dois, pudessem ser usados e aproveitados pelos dois. Isso serve no contexto da moda e também no contexto do perfume. Mas a gente vai ter uma expressão que é mais interessante ainda, que é o genderless, ou sem gênero, que nesse caso a gente está falando de uma construção, de uma roupa, de um perfume,
que desconsidera completamente a ideia do gênero. Ela nem tenta unificar masculino com feminino, não é isso. A questão é outra, completamente diferente. É uma construção olfativa, agora focando no perfume, que ela não tem esse objetivo de categorização de gênero e é um pouco diferente, como vocês podem ver, porque não está tentando combinar universos, mas está indo transcendendo a ideia da categorização. É a primeira coisa que eu queria trazer, essa ideia, essa diferença entre unissex e genderless, tá? Primeiro ponto. E o segundo ponto é uma experiência minha mesmo, que eu queria partilhar com você. Quando que foi a primeira vez que eu comecei a pensar mais nisso na minha vida? Foi um caso muito interessante. Eu morava em Belo Horizonte nessa época, e uma vez eu recebi uma visita de um amigo. Eu morava numa república, e aí um amigo, que era amigo meu e de um colega da república, Tiago. O Tiago veio visitar a gente, ele ia passar, acho que de sábado para domingo, eu não lembro mais. E eu lembro que, conversando com o Tiago, ele já sabia que eu gostava muito dessa parte de cosméticos e tudo. Ele comentou que ele usava o perfume da Mariah Carey. E eu lembro que naquela época eu fiquei pensando assim, ué, e eu cresci muito na minha infância, adolescência, não sei como é para você que está me vendo, mas para mim, essa coisa de perfume de homem, perfume de mulher, roupa de homem, cor de mulher, roupa de mulher, era uma coisa quase fanática. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu adorava um hidratante que era da Letícia Spiller, Lux Letícia Spiller, um cheiro maravilhoso, e eu usava escondido, assim, eu pegava às vezes da minha tia escondido, porque eu tinha pavor, a gente não podia falar isso. Eu lembro que na escola, no ensino médio, eu não contava para ninguém que eu usava hidratante. Olha que absurdo. Isso foi a minha experiência. Mas é uma experiência pontual que, na verdade, vai trazer outras pessoas já viveram coisas parecidas ou até mais graves, diga-se de passagem. E todo esse background, quando esse meu amigo fala que está usando o perfume da Mariah Carey, a primeira coisa que eu penso é, ué, mas pode? Eu lembro que eu achei o máximo quando ele me contou isso, porque eu achei extremamente transgressor, extremamente desconstruído no negócio, e a ideia de genderless, essa tendência forte, nem se era falada. Eu nem trabalhava com perfumaria nessa época, para começo de conversa. E eu lembro que eu achei isso muito interessante, e uma das primeiras coisas que eu falei é, ué, pode? Mas pouco tempo depois, já refletindo sobre aquilo, eu falei, ué, por que não? Até porque eu já tinha essa experiência de gostar de cheiros que não eram cheiro de homem, né? Eu tenho os perfumes que eu gosto que são perfumes de homem, e tem outros perfumes que eu acho muito lindos que são perfume de mulher. Perfume de mulher para mim, o único perfume de mulher para mim que merece ser chamado de perfume de mulher é o filme com o Al Pacino, com aquela cena do tango perfeita. Aquilo ali é lindo, inclusive a homenagem que a própria personagem faz aos perfumes que as mulheres da vida dele usam, né? Mas só ali. Aí eu tive essa experiência com esse meu amigo. Foi um dos primeiros momentos da minha vida que eu comecei a me questionar mais sobre essa ideia de gênero e perfume. Então, não sei para vocês como que é, assim, se já teve alguma experiência. Se vocês tiverem, depois me contem. E agora, então, já de gancho do que eu acabei de falar, quais são as associações mais clássicas em termos de família de perfume e grupo de notas que a gente tem nessa coisa do gênero masculino e feminino, embora a gente já saiba que, né, isso não existe. É clássico, bem separadinho. Floral é de menina, amadeirada é de menino. Essa é a ideia mais clássica que a gente tem, e é uma ideia que, por mais que a gente brinque, a gente saiba que não tem. Na hora do dia a dia, na hora do vamos ver, ela está muito presente, sim senhor. Procure saber. Eu mesmo
De vez em quando alguém conversa comigo, fica sabendo que eu trabalho com perfumaria, o povo já começa a me falar dos perfumes que gostam. E eu até conversei com um rapaz uma vez, eu era muito amigo da esposa dele, e quando ela me apresentou, ele começou a conversar sobre perfume comigo, e eu lembro que um dos pontos que ele fez questão de deixar muito claro que o perfume que ele queria era amadeirado, que era bem isso que ele queria mesmo. E isso é só um recorte, uma ilustração de coisas que acontecem, que a gente sabe que não, principalmente a gente que estuda perfumaria e cria e vive isso mais a fundo, isso é muito tranquilo, mas a gente tem que entender que culturalmente isso ainda é muito forte, infelizmente, mas com tendências à desconstrução, felizmente, cada vez maiores. Tá? Então, dentro da perfumaria, dentro da ideia clássica, principalmente aqui no Ocidente, e com destaque num país latino e cheio de preconceitos como o nosso a gente ainda tem muito forte a ideia do amadeirado para meninos e o floral para meninas, tá? A gente precisa primeiro entender o que acontece, entender que isso tem raízes culturais ainda muito fortes para a gente ir desconstruindo isso aos poucos. Sheila, é você, né? Clã Perfumaria Natural? É você, não é? Tenho certeza que é. Acho que tenho quase certeza que é. Ainda é muito forte essa ideia, prefiro os amadeirados. Pois é, ó. Um exemplo aí. Essa associação é uma das mais comuns mesmo, né? Então é você mesmo, né, Sheila? Eu estava em dúvida, mas é você. Essa é a ideia clássica. Eu vou passear pelas famílias olfativas, mas num primeiro momento a ideia mais clássica é isso mesmo. É o floral para o feminino e o amadeirado para o masculino, por mais que a gente saiba que isso já está muito, muito desfeito. Em muitos momentos a gente ainda tem isso muito forte. E aí eu trouxe aqui, eu selecionei aqui as minhas anotações, a minha colinha. Eu quero fazer duas perguntas sequenciais e eu vou voltar nelas depois. A reflexão que eu quero trazer para vocês aqui agora é a seguinte: onde que isso faz sentido e por que que isso não faz sentido? São essas duas perguntas. Onde isso faz sentido e por que isso não faz sentido? Vamos primeiro falar do onde faz sentido. A gente sabe que isso não existe, perfumisticamente falando, não existe. A própria Sociedade Francesa de Perfumistas, que é uma das organizações mais antigas, desde os anos 80 e bem tradicionais assim, de perfumaria, está categórico nas falas deles. O perfume, as famílias olfativas não levam em nenhum momento em consideração a ideia de gênero. Mesmo sabendo disso, a gente poderia se perguntar onde que isso faz sentido. E para falar desse onde faz sentido, a gente tem que voltar um pouco no tempo, mais especificamente no final do século XIX e início do século XX, onde a gente vai ter um grande desenvolvimento da industrialização na perfumaria. Lembrem-se que é a época onde a gente vai ter o lançamento do Fougère Royal, que vai ter a primeira nota sintética usada, e depois isso vai aumentar. A produção do perfume vai começar a ficar muito maior em questão de escala mesmo. O marketing começa a entrar de maneira mais pesada. O François Coty é um grande exemplo de gênio do marketing ligado à perfumaria. E no que diz respeito a marketing, mercado e vendas, aí a gente entende a questão do fazer sentido. E aqui eu quero que você tenha um olhar destituído de juízo de valor. A gente está tentando fazer um entendimento do onde faz sentido, tá bom? Boa tarde para todo mundo que está chegando aí depois, tá? Conversa importantíssima que vocês não podem perder, que é sobre gênero e perfume. Já falei algumas coisinhas no início. Quem chegou um pouco depois volta para poder assistir, tá? O que acontece? Com essa ideia, uma vez eu vou para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo do que eu fiz com os meus alunos há algum tempo atrás. Na época que eu fui professor na UFOP, eu dei aula de uma disciplina que era estágio 2, era o estágio em drogaria.
Eu trabalhei como farmacêutico de drogaria durante um tempo e eu lembro que os alunos, os meninos, eles ficavam injuriados com a discussão: farmácia é estabelecimento de saúde ou estabelecimento comercial? Drogaria. Drogaria é estabelecimento de saúde ou estabelecimento comercial? E eu lembro que eu fiz um exercício com eles que acabou que teve um resultado muito interessante. Eu dividi a turma em 4 grupos, um grupo para defender a visão comercial e um grupo para falar mal dela. E o mesmo para o estabelecimento de saúde. Não falar mal, por exemplo, de ser estabelecimento de saúde, mas eu espero que vocês entendam. É falar das possíveis desvantagens de ver a drogaria só como estabelecimento de saúde. Era um exercício desses 4 pontos. E foi muito engraçado, porque o grupo dos alunos mais ferrenhos defensores da visão só estabelecimento de saúde, eles caíram no grupo para defender o lado comercial. Foi engraçadíssimo. Mas por que eu fiz esses exercícios com eles e por que eu estou contando isso para vocês? Vamos tentar nos colocar no lugar de um empresário que tem uma indústria de perfumes ou que quer vender perfumes. Uma coisa bem simples mesmo. O que te faz vender mais? É você ter um perfume que todo mundo pode usar ou você ter um perfume para cada pessoa diferente? Entende o que eu quero dizer? A gente entende esse sentido de um ponto de vista mercadológico, de um ponto de vista de venda. Eu estou falando aí das raízes do passado vindo até hoje. Ainda faz sentido em muitos casos, até pelo que a Sheila comentou aqui, ó, fazer sentido para a grande massa, porque realmente, para a grande massa, para muita gente que ainda nem sequer se questionou se pode, um homem não se questionou se pode usar um floral, esse tipo de coisa, faz sentido. E a gente também faz sentido do ponto de vista mercadológico, se a gente tem esse olhar puramente de venda. Claro, mas eu já vou falar que isso não faz mais tanto sentido. Mas vamos entender primeiro o início, as raízes. A gente encontra o sentido aqui. Outro ponto, você que trabalha com o uso profissional, né, você vai criar perfumes para vender, não tem como você desconsiderar isso. Por causa do que vocês mesmos comentaram aqui, a Sheila que destacou. Para a grande maioria das pessoas, isso ainda faz muito sentido. Você pode sim, o que eu recomendaria para você? Tenha no seu portfólio pelo menos 3 tipos de perfume. Um masculino, um feminino e um sem gênero. E aí, pouco a pouco, você vai trabalhando essas desconstruções. Se você já quiser trabalhar com tudo desconstruído, sensacional. Mas se você quiser respeitar, por assim dizer, essa segmentação cultural e mercadológica, que ainda é muito forte, a gente não pode negar isso, você talvez isso seja interessante para você explorar. Deixa eu ver aqui, porque vocês estão falando coisas que eu não consegui pegar. Gisele. Olha, Gisele, que surpresa! Ela é um pouco resistente quanto ao compartilhamento de fragrância. Estudando, eu estou um pouco mais flexível para experimentar, mas ainda acho complicado. Espero que você desconstrua isso em breve. A Sheila está reforçando aqui, o comercialmente falando. O ponto que a Gisele colocou é interessante, até porque esse perfume é memória, a gente já tem na mente fixado que é mais masculino ou feminino. Aqui eu vou ter que discordar de você, tá? Eu entendo o que você está falando, do culturalmente falando, mas você, enquanto aluna de perfumaria, é o que aconteceu comigo e é o que eu vejo acontecendo com todos os alunos. Assim, com o tempo, você vai desconstruindo isso naturalmente, tá? Mas falando de um ponto de vista, eu vou pegar isso que você falou, eu entendo a associação de memória e a associação cultural, sabe? Mas aí eu tenho umas coisas que eu não sei se você sabia, Gisele. Eu vou pegar o gancho do que você falou. Vou até adiantar um ponto que eu ia falar. Vou dar só um exemplo. Se eu te perguntar, por exemplo, o cheiro da rosa, aqui no Brasil, o cheiro da rosa, você acha que ele está mais associado a qual público? Masculino ou feminino? Eu imagino que você vai responder o feminino. Mas, para surpresa de muita gente, minha inclusive, quando eu fiquei sabendo pela primeira vez, no mundo árabe são os homens que usam perfume de rosa, perfumes florais de um modo geral. Então,
a gente tem que olhar vários pontos, e é porque eu entendo isso dessa associação de memória cultural, mas é uma coisa que a gente fica se perguntando o quanto isso não é restritivo para a gente enquanto experiência prazerosa que o cheiro é, que o perfume é. Você não chegou muito no início, mas eu estava contando um caso de que eu usava escondido o hidratante da Letícia Spiller da minha tia, porque eu adorava o cheiro, mas eu não podia contar que eu estava usando, porque não era coisa de homem. Então, olha só, uma experiência prazerosa que tinha que ser vivida com culpa. E a gente já tem tanta bobagem, tanta estupidez na nossa sociedade ligada a isso, que apesar de entender, eu gosto muito dessa ideia de quebrar isso. A dica maior que eu dou para você é a frase da minha amada professora Lúcia Santiago: primeiro a gente aprende as regras para depois desconstruir. Se você ainda não se sente totalmente à vontade, está tudo certo. Mas tenta ir trabalhando isso em você para ver o quanto que isso não é libertador. Depois me conta, tá? Entenderam onde faz sentido? Esse era o primeiro ponto. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, não estou. No caso de quem cria perfume personalizado também, isso você não pode esquecer. Se o seu cliente, a sua cliente, tem essa resistência ou essa configuração cultural muito forte e que não está pronto ainda para conversar, você não vai passar por cima da pessoa. Você vai respeitar. Você pode ali estrategicamente ir provocando algumas reflexões, mas você vai respeitar, tá bom? Deixa eu ver, Gisele e Sheila escreveram. A Gisele está comentando aqui que estudar tem deixado ela mais flexível, mas ela confessa que quando vê compartilhável, eu tenho medo de ser muito amadeirado e enfumaçado. Ô Gisele, que interessante, o que te fez pensar que o compartilhável era amadeirado e enfumaçado? Você vai ficar chocada na hora que eu te contar uns dados daqui a pouco da Fragrantica, tá? Achei super interessante você fazer essa associação. Me conta aí. Sheila está falando que um dia comprou um perfume sem conhecer, Lilica Lempica, extremamente doce, atalcado, feminino ao extremo, muito bom, porém nada a ver com minha personalidade. Caso extremamente interessante aqui de você ter se permitido gostar do cheiro independente do rótulo do perfume. Isso é excelente. É uma das reflexões que eu quero provocar aqui hoje. E realmente tem. Mas a questão mais importante é a personalidade da pessoa, o estilo e também a cultura que ela está envolvida, como eu mencionei agora há pouco. E aí vocês vão falar que eu estou sendo um pouco contraditório no que eu falo, porque eu, por exemplo, eu gosto muito, tem perfume que eu gosto, desses perfumes de loja, né? Quando eu uso, e eu uso, tá, gente? Tem uns que eu gosto de usar, eu tenho um carinho muito grande, eles ainda são nessa ideia lá dos categorizados do masculino. Mas aí não é porque ele é masculino, é porque eu gosto do cheiro mesmo. Um deles, inclusive, tem uma saída de melonal que eu só fui descobrir que era melonal depois que eu conheci o melonal, tá? Então é o que vocês estão falando aqui, é o que você gosta, é o que traduz melhor a sua personalidade. Essa é a grande questão ao escolher um perfume. É a grande questão. A grande questão é você fazer isso em harmonia com a sua personalidade, com quem você é. É a grande questão. Eu falei então onde faz sentido, e agora vocês entendem. Mas por que não faz sentido? A primeira coisa do porquê não fazer sentido é, inclusive, de um ponto de vista histórico. Porque essa segmentação bem marcada de masculino e feminino, ela está muito ligada ao final do século XIX, início do século XX. A gente vai pensar lá nos óleos aromáticos da Mesopotâmia, do Egito, não tinha isso. A gente vai pensar, por exemplo, em civilizações. As civilizações orientais, elas têm uma coisa muito maravilhosa, que quando você pega usos aromáticos na Índia, no Japão, nos países árabes, esse negócio não existe. Os cheiros são apreciados e vividos pelos cheiros, não tem essa coisa.
é um exemplo muito interessante. Civilizações antigas, tanto aqui do Ocidente quanto do Oriente, já tem isso muito, muito tranquilo, essa questão. Historicamente, a gente tem um outro exemplo magnífico que eu tenho a felicidade de conhecer, que é a água de colônia. A água de colônia clássica, ela é um perfume que não tem gênero, ele não tem nenhuma segmentação nesse sentido, e inclusive com a lista imensa de ilustres usuários, vários imperadores, imperatrizes, escritores, escritoras, atrizes, atores, ou seja, não tem a menor relevância essa questão. Então, historicamente falando, e até mesmo dentro da perfumaria, grupos de perfumes já mostram pra gente que isso não existe. É como os cítricos, e no caso a água de colônia, né? Vocês estão escrevendo aqui, eu não estou conseguindo acompanhar. Gisele, acho que essa é a linha que eu costumo comprar para o meu marido. Fortes, marcantes e doces, mas absolutamente masculinos. Mas você me fez lembrar, eu na adolescência usava perfumes do meu irmão. Olha aí, coisa interessante, né? A Sheila está falando que antigamente rosa era cor de menino e o azul mais feminino. Nas cores isso muda também. Exatamente, era assim mesmo. Eu acho que um grande ponto, Gisele, que você está destacando aqui, a questão é muito do Ocidente, dos estudos que eu fiz até então. Isso é uma coisa muito ocidental, se bem que na própria França, que é um país muito referência em termos de perfumaria, e isso já está bem, bem desconstruído, assim, bem tranquilo, mas a gente aqui que é país latino tem isso ainda muito forte mesmo. Dessa conotação, dessa separação aí. Mas não faz sentido, primeiro historicamente, que é do porquê não faz sentido. Historicamente a gente está cheio de exemplos há séculos que gênero e perfume não existe isso. Eu comentei um exemplo de um perfume icônico, antigo, que é a água de colônia, que está aí até hoje. O próximo caso que eu quero comentar é o que vocês já falaram. É a gente entender a nota como uma experiência olfativa individual. Você vai viver o cheiro daquela nota pelo que ele é, pelo que ele te desperta. As emoções, as memórias que ele te despertam. No caso de você escolher para usar como perfume, qual é a afinidade que esse cheiro vai ter com você, com a sua personalidade. Uma das tendências mais fortes de perfumaria atual e também para o ano que vem e para os próximos é a personalização e a autenticidade. Nesse sentido, essa conversa faz ainda mais sentido. Se você quer usar um perfume feminino, né, é um homem que quer usar um perfume floral, um perfume feminino, porque esse perfume tem a ver com quem você tá tudo certo. Embora eu saiba que ainda é muito desafiador para muitas pessoas chegar na loja e experimentar os perfumes femininos. Ainda bem que a gente tem hoje as lojas de decante na internet que entregam em casa, então a gente pode fazer essas experiências secretamente, se a gente quiser. É uma brincadeira, né? Uma coisa para ficar um pouco mais leve. A gente tem que entender cada nota como uma expressão em si mesma, trazendo para a gente emoções, memórias e alinhamentos com o que a gente é. Tanto é que quem é meu aluno aí, a Gisele está aí para comprovar o que eu estou falando, eu sempre falo muito de você experimentar a nota com o que ela é para você, o que ela traz para você. E é claro que a gente muitas vezes se pergunta quando a gente cheira uma nota, essa nota ela tem um lado mais feminino, um lado mais masculino, ou ela não tem nenhuma ideia de gênero? Quando a gente se faz essa pergunta, a gente está se obrigando a entender como que para a gente é até mesmo esse lado cultural. Porque é o que eu falei, a gente entende primeiro o que é para depois sair. A gente entende primeiro para depois desconstruir. A gente não pode desconsiderar a construção cultural que está dentro da gente. O nosso objetivo é desfazer isso, mas primeiro a gente tem que entender. Eu costumo falar com os meus alunos assim, pensa nessa ideia do masculino, feminino, quando você sente uma nota,
mais naquela coisa do yin e yang. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo isso? Respondem aí para mim. Com aquela ideia da energia yin, da força yin e da força yang. Quando a gente pensa na nota. Porque aí, eu pessoalmente, é claro que aqui é uma opinião pessoal, eu sempre tento trazer isso para os meus alunos desse ponto de vista. Quando você tenta olhar uma nota dessa coisa do masculino e feminino, mais por esse caminho filosófico da ideia de yin e yang, acho que fica mais interessante, sabe? Fica mais interessante. É uma coisa que eu gosto de trabalhar quando eu estou avaliando as notas e que eu também às vezes falo com os meus alunos para eles perseguirem. Espero que tenha ficado claro para vocês o que eu quis dizer com isso. Tá bom? Só que, inclusive, mercadologicamente, a gente pensou lá na segmentação do masculino e feminino, por explicações mercadológicas, para aumentar as vendas e tudo mais. Só que as tendências de perfumaria, de cosméticos, de moda, todas estão caminhando fortissimamente para o genderless, para isso ser completamente quebrado. Daí então, a gente já tem diversas marcas de fragrância hoje que já têm portfólios completamente ou de uma maneira muito expressiva, tirando assim completamente a ideia de gênero nas criações. Não se fala, não se coloca mais isso. A gente tem vários e vários exemplos, vocês podem pesquisar depois, como que isso já está sendo feito de maneira muito forte. E eu não estou falando só de fragrância de nicho, marcas independentes, não. Estou falando dos grandes players mesmo, que já tem isso muito bem marcado. Tá? Então, mesmo em termos de mercado, esse desfazer dessa fronteira já faz muito sentido. E a gente pode explorar isso se a gente quiser. Agora eu tenho alguns dados interessantes para vocês de como que isso acontece dentro da própria perfumaria, dentro desse mundo que durante tanto tempo e ainda é segmentado. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Depende do nicho que você quer alcançar, os mais antenados buscarão a nova tendência. Essa é a beleza da perfumaria independente, não é, Sheila? A gente pode trabalhar com o que a gente quiser. Se você quiser virar e criar uma linha de perfumes totalmente genderless, ou a sua própria marca já não partir de nenhum princípio de segmentação, tá tranquilo. Se você quiser apresentar as ideias clássicas, também tá tranquilo. É o que eu falei com vocês, a gente não vai julgar valor nenhum, a gente só vai tentar entender para poder fazer uma perfumaria mais consciente. Gisele, uma nota que ela achava masculina era o Sandalore. Mas brincando com ele aqui, encontrei possibilidades maravilhosas, aproveitando sua doçura e potência. Um ótimo exemplo do que a gente, quando se permite conhecer a nota, a gente alcança. A gente começa a vê-la como possibilidades onde às vezes a gente achou que ela não estava. Muito bom, muito bom. Eu trouxe aqui o primeiro exemplo, o grande perfume icônico dentro da perfumaria convencional, que ele vem com essa ideia do unissex, é o famoso CK1 da Calvin Klein, que é um perfume cítrico. Aliás, a família cítrica, como eu já dei exemplo, vocês já devem estar adivinhando, é uma família que não tem essa associação de gênero, ela é uma família compartilhável, ela é unissex, genderless, tá bom? E o CK1 é um grande exemplo, é o grande ícone dessa ideia de desconstrução de masculino e feminino na perfumaria. Tá? Aí a Gisele está comentando aqui que usa muitos perfumes árabes que estão vindo todos com o claim compartilhável. O compartilhável é outra maneira de dizer isso. Sheila está falando que prefere as notas compartilháveis, cheiros que causam sensações boas, mas não que sejam identificados culturalmente como masculinos e femininos. Isso também é bastante interessante, a gente conhecer esse tipo de nota, e a gente tem grupos de notas na paleta. Acabei de dar um exemplo, cítricos, que são notas que têm essa pegada. Não tem culturalmente associação nenhuma, né? Ô Sheila, o CKB
na verdade, os CKs, eles têm muito essa pegada, mas o iconicamente, historicamente falando, é o CK1, é esse mesmo. Não é o CKB não, tá? Ele foi lançado em 1994, olha só. Já tem bastante tempo que essa coisa está sendo desconstruída. Só que agora eu trouxe uma outra coisa, uma coisa que eu queria comentar com vocês, que são os perfumes que atravessaram a fronteira. O CK1, ele é um ícone de não ter fronteira, mas a gente tem exemplos de perfumes que atravessaram a fronteira, ainda que imaginária. Um exemplo deles é o Dior Homme, que tem vários exemplos, mas eu estou falando aí, tem um deles em especial, que agora eu esqueci o ano de lançamento, tá? Vocês me perdoam. Tem tantos deles. É um que tem notas de íris e cacau. É um perfume masculino que é muito apreciado pelo público feminino. O Dior Homme, da Dior. Esse é um exemplo de perfume que ele atravessa a fronteira. No caminho contrário, a gente tem o Shalimar da Guerlain, o maravilhoso Shalimar da Guerlain, que é categorizado como feminino, mas o público masculino gosta muito. Faz muito sentido porque é um perfume ambarado, que também não tem isso de uma forma tão marcada assim. Mas são perfumes de atravessar a fronteira. E um que eu achei muito interessante de trazer o exemplo para vocês é o Carnal Flower, das edições Frédéric Malle, que é um perfume, um dos exemplos icônicos de perfume de tuberosa, que é um perfume compartilhável, é um floral compartilhável. Olha que interessante. Eu queria trazer esses 3 exemplos para a gente refletir um pouco sobre como que isso já acontece de uma forma extraoficial e com vários e vários exemplos. Ô Júlio, Dior Homme tem de vários anos, tá? Então tem que olhar isso. Tem vários Dior Homme, não é um só não. Tem de vários anos que eu estava olhando e aí eu só não estou lembrado a data específica, tem que confirmar. Eu não lembro agora se é o de 2011, esse que eu falei. Então esse é um ponto. E agora eu quero passear com vocês pela Fragrântica. Eu fiz uma pesquisa na Fragrântica para trazer para vocês, que é uma pesquisa rápida, mas bem interessante, vocês vão ver, eu tenho que colar, tá? Porque é muito número. Eu fiz uma pesquisa com os perfumes que estão atualmente catalogados na base de dados da Fragrântica, são mais de 90 mil, mais de 95 mil, acho que quase 97 mil já, e olha que interessante, a Gisele talvez vai ficar espantada aí com essa informação que eu vou dar agora. Eu vou arredondar os números para ficar mais fácil. A gente tem catalogados hoje, na base da Fragrântica, perfumes unissex, 45.500 perfumes. Femininos, 36.500 perfumes. E masculinos, 16 mil perfumes. Esses são os primeiros dados. Vocês veem, inclusive, que é unissex primeiro, depois o feminino e, por último, o masculino. Só ver o que vocês estão falando aqui para eu poder acompanhar. A Gisele está dando um exemplo aqui de um Bulgari azul que ela usava, que é masculino, mas era docinho, ela gostou. Pachalua. Fico muito feliz que você goste, continua aí, que tem muita coisa boa ainda para a gente falar. Tá bom, querido? Olha só, Gisele, presta atenção, você que estava falando aí naquela hora, eu te falei que ia te contar um dado. Gente, pasmem, dos perfumes unissex, as 3 maiores subfamílias que estão categorizadas dentro desse segmento unissex, a primeira delas é o floral. Perfumes florais são o carro-chefe dos perfumes unissex catalogados na Fragrântica, seguido pelo ambarado floral e pelo ambarado amadeirado. Floral me surpreendeu muito, eu não imaginava. Inclusive o Carnal Flower foi um dos primeiros que me chamou a atenção e eu quis trazer para vocês. Dentro do feminino, aí a gente vê que está bem azul e rosa mesmo o negócio. Que é o floral frutado em primeiro lugar, o floral em segundo e o ambarado floral em terceiro. A gente vê que aquela ideia do floral e o adocicado está muito presente mesmo dentro desse feminino. E no masculino, mais um exemplo clássico. Amadeirado aromático em primeiro lugar, amadeirado especiado em segundo lugar, não poderia ser mais clássico, e o aromático Fougère em terceiro lugar.
para vocês verem como que isso está se apresentando atualmente, tá? E aí, esses dados eu queria trazer, porque eu achei que seria legal vocês verem, depois vocês podem olhar lá. E passeando pelas 7 famílias da sociedade francesa, a gente tem casos bastante interessantes. O floral está culturalmente mesmo associado ao feminino, e o amadeirado muito ligado ao masculino. Esse é o classicão. Não é à toa que são as famílias que têm mais subfamílias. São 9 subfamílias em cada um. O cítrico e o ambarado, ou ambarado oriental, se você assim preferir, são exemplos clássicos de famílias de perfume que estão muito ligadas à desconstrução mesmo, a de unissex e genderless. O cítrico e o âmbar são muito classicamente ligados a isso mesmo. Aí a gente tem 3 famílias que ficam uma coisa mais difusa de entender. O Chypre, que apesar de ser... ele tem uma leve tendência para o feminino, e o Fougère tem uma tendência que não é tão leve assim para o masculino. Ficou faltando o couro, que apesar da gente pensar num primeiro momento que o couro, por esse cheiro mais seco, mais próximo da ideia do amadeirado, vai estar ligado ao masculino, não necessariamente. A gente vê, por exemplo, que embora sim, são poucos perfumes dito femininos que são da família couro, o grandíssimo número de perfumes é compartilhável. Daí esse couro, eu deixei ele por último, porque a gente poderia pensar, vai estar junto ali com o Fougère tendendo para o masculino, mas não necessariamente. Eu colocaria ele até mais próximo do cítrico e do ambarado por essa pesquisa que eu fiz para trazer para vocês, tá bom? Só para vocês entenderem. Tudo bom até aqui, pessoal? Porque agora, então, estou me encaminhando para o nosso finalmente e eu quero fazer algumas reflexões que vão terminar com os 3 acordes que eu quero trazer para vocês. A Gisele trouxe um exemplo aqui, que eu vou usar a Gisele como exemplo. Ela estava falando da experiência dela de cheirar as notas e começar a ver possibilidades, além do que para ela, num primeiro momento, era uma categorização de gênero daquela nota. Vamos usar esse raciocínio que ela usou para a molécula que ela estava estudando, para pensar em notas, a gente enquanto criadores de perfume, e perfumes enquanto a gente usuários de perfume. O caminho da desconstrução, o caminho da libertação desses estereótipos de cheiro ligado a masculino e feminino, não tem outro que não seja a experimentação e a permissão. É você se perguntar por que você não poderia experimentar, às vezes, na sua pele, ir numa loja mesmo e experimentar um perfume de um gênero que você jamais imaginou que experimentaria na vida. Eu tenho Tabu aqui, aquele famoso perfume Tabu, até fiz a live sobre ele. De vez em quando eu gosto de passar ele na minha pele e o cheiro fica muito bom na minha pele. Eu lembro, tem a mãe de uma amiga minha, que é uma pessoa que eu adoro, ela usava um perfume daquela, eu sempre esqueço se é a água de cheiro ou a L'acqua di Fiori. O nome dele é It, H-I-T, que é um perfume feminino, mas que eu lembro que eu adorava o cheiro dele. A primeira coisa que eu sugiro para vocês é isso. Enquanto criadores, toda vez agora que você for sentar com uma nota e avaliar, pergunte-se primeiro, qual que é a minha ideia clássica de gênero associada a essa nota e como que eu posso desconstruir isso? Talvez num acorde, talvez num perfume. Isso é um exercício muito válido que eu já recomendo para você anotar e fazer assim que possível. Outro caso é você experimentar perfumes que estão fora da sua ideia clássica de perfume para você usar. É um ponto interessante também. Eu tenho um caso interessante nas minhas criações. Eu fiz um Fougère uma vez que eu coloquei jasmim nele. Jasmim aí, pensando numa nota que é muito, principalmente o jasmim real, é muito, muito ligado à ideia do perfume feminino. E aí eu lembro que eu quis brincar com a ideia, na minha cabeça naquela época, o Fougère muito ligado ao masculino,
com uma nota muito de feminino. Eu fiz essa brincadeira com esse fougère e dei um nome para ele que chama Dr. Frank-N-Furter. Quem conhece aquele filme Rocky Horror Show vai entender quem é o Dr. Frank-N-Furter, eu não conto. Depois vocês vão lá e olhem para vocês entenderem. Uma personagem deliciosa do cinema. E aí, para essa brincadeira desse andrógeno, eu quis fazer essa construção desse fougère classicão com esse jasminho lá no meio, quebrando esse negócio todo. Aí foi uma experiência minha, né? E para vocês eu recomendo isso que eu falei, da gente então, vamos entender que a perfumaria não tem gênero, ela realmente não tem. O que você tem que ter sempre em mente, nunca esquece disso, e até para você que vai criar para vender, vai começando a trabalhar isso nas pessoas que usam os seus perfumes. O mais importante é como que o perfume se apresenta na sua pele. Vai que você está perdendo aí o grande amor da sua vida, perfumisticamente falando, porque você não se permite experiências novas. Fica a dica. A gente faz isso experimentando mesmo. Indo com a cara e a coragem na loja e falando, hoje eu quero os femininos todos para mim. Ou então, quero só perfume masculino hoje. E experimenta tudo e às vezes você encontra um grande amor olfativo aí que você está deixando passar. Gente, eu não gosto de usar essa frase, mas ela cabe dentro do contexto. A vida é curta demais para a gente ficar dividindo perfume em perfume de menino e perfume de menina, vocês não acham, não? Então, com esta reflexão, eu vou trazer os 3 acordes que eu prometi. Um deles com isolado, tá, Gisele? Sei que você vai gostar. São perfumes que eu tô brincando aqui. O floral não é perfume de menina e o amadeirado não é perfume de menino. Eu trouxe 3 acordes para vocês, florais amadeirados, que fazem conversas entre notas clássicas do feminino com notas clássicas do masculino, para a gente poder chutar o pau dessa barraca e ser feliz. Tudo bem? Eu trouxe 3, aí eu vou falar cada um deles com as justificativas. A Sheila está destacando aqui que é o perfume mais a pele. Aliás, a nossa própria pele já tem o cheiro dela, que vai combinar com aquele perfume, seja ele qual perfume for. A Gisele está gastando o que não tem, comprando feminino. Se a moda pega, ela está perdida. Que bom, né, Gisele? O Júlio está comentando aqui que acredita que a definição seja completamente comercial. Tem o famoso caso do Black Orchid, realmente, bem lembrado, da Tom Ford, né? É um exemplo bem, bem interessante mesmo, dentre esses aqui dessa desconstrução. É sensacional quebrar os preconceitos e provar de tudo. E é tão interessante como que a gente não se permite fazer isso. E às vezes a gente mesmo dentro da perfumaria, criando perfumes, amando perfumes, a gente ainda não se permite fazer isso. É impressionante. Tá? Meu primeiro acorde floral amadeirado nessa brincadeira aí é a rosa com o patchouli. Uma nota muito classicamente, pelo menos aqui entre nós, ligada ao feminino, com uma nota muito classicamente ligada ao masculino, embora a gente saiba que o patchouli é muito mais maravilhoso do que isso. Só estou dizendo de um ponto de vista de prevalência de nota dentro daquela ideia do amadeirado. Aliás, a combinação rosa com patchouli, se você ainda não teve a curiosidade de fazer, eu recomendo que você faça isso em ambiente protegido, porque é uma combinação para lá de sensual e você vai perceber quando você sentir que ela seduz todo mundo. Ela é uma coisa impressionante. Rosa e patchouli é o nosso primeiro acorde, tá? Nessa brincadeira floral amadeirado. Alguém aí já fez essa combinação? Estou aqui cheirando uma nota neutra, tá? É grapefruit, a nota do dia. Eu fiz a solução essa semana, ela ainda não está maturada, mas já está com um cheirinho bem gostoso nessa pegada. O segundo é um floral que, embora eu nunca vi o ylang ylang dessa forma,
Para mim, Ylang Ylang sempre foi genderless, mas a gente entende que dentro das ideias convencionais, o Ylang Ylang sempre foi muito associado à ideia do feminino. Ylang Ylang combinado com o cedro, que é um exemplo icônico do aquele cheirão de madeira típico. Se você fizer isso com o cedro Virgínia, vai ficar mais claro ainda, porque o cedro Virgínia é um peso pesado do cheiro amadeirado. Como você está lidando com o Ylang, que é uma nota com um cheiro muito intenso, e o cedro Virgínia, que é um outro cheiro muito intenso, essas duas intensidades elas vão conversar de forma interessante. Daí é uma outra ideia de você fazer esse acorde meio andrógeno dentro dessa pegada floral amadeirado. Embora a Sheila está aqui concordando comigo, eu nunca achei isso de fato do Ylang Ylang. Ylang Ylang para mim sempre foi assim, aquele pega todo mundo, né? Assim, acho o Ylang maravilhoso. Esse é o segundo acorde. O terceiro é o que a Gisele vai gostar, porque eu sei que ela adora quando eu falo de químico aromático. É um acorde que tem químico aromático, mas eu só estou usando o químico aromático porque essa nota a gente não tem ela no natural. É um acorde de violeta com vetiver, violeta a flor, o cheiro da flor de violeta, que eu vou até pegar porque está fácil aqui. A gente vai combinar a alfa ionona, que tem o cheirinho da flor de violeta, clássico, com o vetiver, que é uma nota terrosa, seca, enfumaçada, bem intensamente ligada àquele mundo das construções clássicas masculinas. Então, a violeta vetiver vai ser o terceiro acorde, e no caso a alfa ionona é o isolado que eu estou indicando, a gente não tem ele no Brasil natural, mas ele existe como natural. Aqui a gente só tem como químico aromático, mas vale a sugestão do mesmo jeito. Fica um arraso, violeta com vetiver. Um arraso. Se você colocar uma saída de grapefruit, então, acabou. Tá? Já experimentem, já anotem as dicas para experimentar. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Não podia deixar de falar. Eu tenho uma indicação de vídeo para vocês verem. Tem um vídeo no YouTube, no canal da Mônica Rossetto, a perfumista Mônica Rossetto, que ela fala dessa questão do gênero de uma forma deliciosa. Eu sugiro que vocês assistam, depois podem procurar lá. Eu não lembro como é que está o título, mas se vocês procurarem lá o nome dela com gênero e perfume, vocês vão encontrar. Uma delícia o vídeo dela. E quando você estiver usando um perfume, se você... Aqui é uma brincadeira mesmo para a gente poder já finalizar a nossa conversa. Que bom que vocês estão gostando aí das sugestões, mas não apenas gostem, façam e me contem, tá? Isso é mais importante ainda. Quando você usar um perfume, vamos imaginar, que fazer uma brincadeira, vamos imaginar que você foi lá e comprou um perfume proibido, perfume desses que a gente não pode usar por causa do gênero. Aí as pessoas te perguntarem o que você está usando e você tiver com vergonha de falar, você vai citar a Clarice Lispector e ainda vai ficar chique, vai ficar super elegante a sua citação. Clarice Lispector tem uma frase que é atribuída a ela, eu não sei em qual das obras dela, mas que eu acho maravilhosa. Eu vou ler para vocês porque é grande. Então, quando vocês estiverem usando aí um perfume proibido dentro das fronteiras de gênero e não quiserem contar, vocês vão falar isso aqui, ó. Vou tomar um banho antes de sair e perfumar-me com um perfume que é segredo meu. Só digo uma coisa dele. É agreste e um pouco áspero, com doçura escondida. Olha que charme. Olha que maneira mais elegante de não contar o perfume que você está usando. Eu achei que seria legal trazer isso pra gente aqui no final, tá? Para finalizar a nossa conversa. Então, se vocês tiverem aí algum comentário para fazer ou alguma coisa para falar, enquanto vocês falam aí, já quero dar as boas novas. Semana que vem, quinta-feira, por favor, 19 horas, temos um encontro marcado aqui na FSA, no perfil.
nós vamos ter uma aula muito especial chamada Criando Fragrâncias que Tocam o Coração. Uma aula que é especial não só apenas pelo que eu quero falar dentro dela, mas porque ela também representa o início de uma coisa nova aqui na FSA, que eu vou contar para vocês, e também vai ser um momento que a gente vai ter lá uma super mega oferta de Black Friday, que eu sei que vocês vão amar. E não é à toa que é quinta da semana que vem, porque quinta da semana que vem é o Thanksgiving. Eu já comentei isso com vocês, Thanksgiving é um feriado que não é do nosso país, mas é um feriado que eu uso na minha vida, porque agradecer é uma coisa muito bonita. Daí no Thanksgiving vai ser a nossa aula que eu vou começar, vai ser o início de umas coisas novas que estão chegando na FSA, e a primeira dessas coisas novas, muito esperada, vai ser trazida para vocês na quinta da semana que vem. Então, eu inclusive deixei o link para vocês participarem do grupo do WhatsApp da aula que está aqui no perfil. É só você clicar lá e pedir para entrar que eu vou autorizar para você, para eu poder trazer algumas informações, fazer algumas provocações, talvez trazer alguma sugestão, passar alguma ideia, além, claro, o mais importante, as informações da aula. Então, fiquem de olho, não perdem por esperar. Vi que vocês gostaram do negócio da Clarice Lispector, obrigado aí pelo que vocês estão falando. Então, ó, para a semana que vem, já fiquem de olho. Deixa eu só ver aqui. Ai, meu Deus. O Júlio comentou aqui, é porque está subindo rápido. Depois que o Júlio está trazendo aqui um depoimento dele, que depois que ele descobriu mais sobre perfumaria, sentiu o 1 million e pensou, nossa, ele é tão padrão entre os homens, mas tem uma estrutura tão completamente feminina. Que coisa, eu adoro essas incoerências assim que às vezes a gente percebe. Interessantíssimo, né? E ele tá terminando aqui, por isso que ele é adepto do cheiro pelo cheiro somente. Um exercício muito legal, principalmente para quem cria personalizado, é você mostrar para a pessoa cheiros ela com os olhos fechados, sem saber o nome das notas. Se você trabalha com esse tipo de criação, talvez você se interesse em adotar isso. A pessoa sente o cheiro sem saber que é vetiver, que é patchouli, que é rosa, que é jasmim, para ela poder, eu gostei desse. Aí você vai e conta que cheiro que é. Mas é o cheiro pelo cheiro, sim, de verdade. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci. Aguardo vocês na nossa semana que vem para a gente falar de cheiros que tocam o coração e eu mostrar uma coisa muito nova e muito linda que está sendo preparada para vocês já tem um tempo e agora finalmente ela vai poder aparecer, tá? Quem está chegando aí agora, depois volta e assiste, porque essa conversa é muito, muito importante para quem gosta de perfumaria e especialmente para quem quer criar perfume de forma independente, tá? Gisele está contando que a sobrinha de 5 anos dela é aluna dela e coloca ela para fazer teste cego. O meu sobrinho, quando veio aqui nesse órgão aqui uma vez, eu mostrei vários cheiros para ele e é muito interessante que a criança ela tem menos essa coisa, né? E que bom se continuar assim. Então, muito obrigado. Sheila, Gisele, Júlio, todo mundo que está aí, Cássia, quem eu lembro o nome, quem eu não lembro também. E quem for assistir depois também, eu agradeço muito pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre criação, sobre aprendizado de perfumaria independente, podem me fazer, que eu vou responder com o maior carinho. Muito fofa, né, Gisele, sua sobrinha? Ótimo, ótimo. Eu ainda quero fazer uma conversa sobre perfumes para crianças, mas é um tema que eu preciso estudar mais para poder falar, porque tem muitas questões envolvidas, principalmente em termos de segurança e o desenvolvimento da formulação. Mas é um tema que a gente ainda vai falar, provavelmente ano que vem, né? Tá bom? Então vejo vocês agora nas nossas publicações e vejo mesmo vocês na semana que vem, que vai ser ao vivo aqui, para a gente falar desses temas tão interessantes. Lembrem-se, perfume não tem gênero e a gente precisa desfazer isso para poder aproveitar
com liberdade, toda a beleza que a perfumaria tem. Vejo vocês na semana que vem. Tenham um ótimo fim de semana. Obrigado todo mundo. E então, à bientôt.